Olá, bom dia, seja bem-vinda à nossa live diária aqui, o Café com a Mari, às 7 da manhã, de segunda a sexta. Hoje nós vamos conversar sobre o equilíbrio entre controlar os filhos e apoiar os filhos. Essa é uma dificuldade que muitos pais, se não todos os pais, enfrentam quando nós queremos ser pais afetuosos, participativos, pais que participam das emoções, dos afetos da criança. E nós temos esses receios, né? Será que eu estou dando limites o suficiente? Será que eu estou corrigindo o suficiente? Será que tudo isso vai dar um bom resultado ou não? Né? Então essa é uma pergunta que nós nos fazemos todos os dias. Eu me faço e eu acredito que você também se faça. Todos nós queremos acertar nessa medida, né? Então, o tema da nossa live de hoje é o equilíbrio entre controlar e apoiar. Né? O equilíbrio entre o controle e o apoio aos filhos. Aline, consegui vir cedo hoje. Seja bem-vinda, Aline. É tão bom quando vocês podem estar comigo ao vivo. Claro, tem muita gente, tem milhares de pessoas que assistem as lives depois, né? Que estão consumindo conteúdo. Claro, esse aqui é o objetivo. Mas quando vocês estão comigo aqui ao vivo, é outra energia, né? Ver vocês aí comigo interagindo, perguntando, eu tento responder o que dá, não consigo responder todo mundo, mas é bom ter vocês aqui comigo, tá bom? Então vamos lá para o nosso assunto, o equilíbrio entre o controle e o apoio na educação dos filhos. Se alguém quiser colocar aí, eu fixo o comentário. Isso, Thalita, muito obrigada. Obrigada, Nath. Então, ontem, na verdade, não sei quem viu a live de ontem, põe aí um ok pra mim que viu ontem a live desastrosa. Ontem eu tentei fazer uma live, eu tava em outro lugar e tava tentando usar os dados móveis e não ia, não dava certo. Eu tentava usar o Wi-Fi e não dava certo e tava tudo errado. E aí ficou sem som, aí cortou. Eu falei, gente, não vai dar pra terminar o assunto, né? Então eu acabei deixando pra nós conversarmos hoje, tá bom? Lúcia tava ontem, né, Lúcia? Então ontem foi bem complicado, mas hoje nós vamos conversar e hoje vai sair tudo certinho como precisa ser, tá bom? Vocês tentaram ver a live, isso aí, né, Thalita Cláudia? Eu tentei, isso aí. Tá, eu deixei salva mesmo assim a introdução de ontem, vocês aproveitam, né? Depois da metade da live em diante, eu acho que ela começou a bugar ali. Então tá, ontem eu estava falando, então hoje nós vamos retomar o assunto, né? Eu vou aprofundar mais porque ontem eu não consegui falar. Nós temos 4 tipos de pais e mães. Então, quando nós precisamos, nós sabemos que nós temos que dar limites e dar amor, as duas coisas. Então nós precisamos ter um equilíbrio nisso. Só que se eu dou limites demais e amor de menos, eu sou um tipo de pai. Se eu dou amor, não é que eu tô dando amor demais, tá? Tô querendo falar assim de carinho, de apoio, tá? Se eu tô apoiando demais os meus filhos e dou limite de menos, eu também sou um outro tipo de pai. Se eu não dou nem amor, nem presença, nem carinho e nem limites, eu sou um outro tipo de pai. E existe o último tipo, que é o tipo ideal, de pais que dão muita presença, muito apoio, mas também dão muitos limites e controlam muitos filhos, tá? Esse é o nosso objetivo na educação dos nossos filhos, que nós consigamos equilibrar essa equação, tá bom? Então, primeiro eu vou falar daqueles pais que dão pouco dos dois, tá? Que não controlam muito, que não dão muitos limites, mas que também não apoiam muito os filhos. Como saber se eu sou esse tipo de pai? Esses pais não fazem muitas exigências para os filhos, então tudo para eles deixam, não, deixa, ele é criança, ele vai aprender, não, quando ele for maior ele aprende, não, por enquanto a gente não precisa falar com isso não, a gente não precisa se preocupar sobre isso não precisa ensinar meu filho a comer de tudo não precisa ensinar ele a cuidar das coisas não, ele tá me batendo, mas ele é só uma criança, ele tá me falando de mau jeito, mas ele ainda é pequenininho, não tem problema, quando ele crescer a gente lida com isso. Então, esse tipo de pais, eles não orientam a criança. Pode até ser que em algum momento, com algum comportamento muito excessivo da criança, os pais corrijam ela e falem, não é para fazer isso, tal, acabem até sendo exagerados com a criança, mas eles não dão orientação, eles não explicam como a criança deve agir. Esses pais são os pais negligentes. Tá? O que significa ser um pai negligente? Um pai ou uma mãe, né? Não tô falando só dos pais aqui, tô falando no plural, tá? Então, ser pais negligentes
é quando nós simplesmente estamos deixando a coisa acontecer. Eu não estou muito preocupado em educar essa criança. Ah, tudo bem, eu fui criada assim, deu tudo certo. Deixa, né? Deixa a criança assim, deixa, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, esses pais chamados de negligentes são pais que dão pouco controle, limitam pouco, exigem pouco, cobram pouco, orientam pouco, apoiam pouco, mas também não conhecem as necessidades da criança. Eles estão o vínculo emocional deles com a criança está tão pequeno, está tão fraco, tão frágil, que eles estão preocupados com a vida acontecendo, preocupados em pagar as contas, preocupados em organizar a casa, preocupados em manter o ambiente organizado, mas eu não estou olhando para aquela criança. Será que meu filho está precisando um pouco mais de atenção? Será que meu filho está passando por um momento difícil? Será que essa fase que meu filho está passando, esse comportamento que ele está tendo, faz parte de alguma fase que eu deveria estar sabendo mais a respeito disso? São aqueles pais que não gastam muito tempo se preocupando com a educação dos filhos, tá? Basicamente é isso. Aqueles pais assim, tipo, minha vida tá tão cheia de coisa, vai crescendo aí que a gente vai vendo que dá. Então eles não cobram muito, não dão muitos limites, tá? Esses são os pais negligentes, certo? Então eles não se envolvem com a criança. E aqui nesse grupo de pais se encaixa um grupo que tem um pediatra, doutor, eu nunca sei se é José Martins Filho ou é Luiz Martins Filho, acho que é José, tá? Se alguém souber me ajuda. Tem um autor que escreveu um livro que chama-se Crianças Terceirizadas. É um livro fantástico, eu li esse livro, nossa, faz muitos anos, eu acho que foi antes de ser mãe ainda, quando eu tinha só a Fernanda ainda eu li esse livro. Ele fala que muitos pais hoje, nessa rotina do dia a dia muito corrida, acabam terceirizando a criação dos seus filhos. Então, eu deixo o meu filho o dia todo na escola, por exemplo, e eu espero que a escola eduque a criança. Ou eu deixo o meu filho com uma pessoa que eu estou pagando, então eu exijo que essa pessoa eduque o meu filho. E a minha parte é pagar as contas, sabe? Então, esse tipo de pais se encaixa aqui, são os pais ditos negligentes. E esse termo aqui não é para ser um termo pejorativo, para dizer, ai, que pai horrível. Não, esses pais acreditam que estão levando da melhor forma possível, eles estão fazendo o seu melhor, né? Mas nesse sentido, eles acreditam que a parte deles é sustentar, dar comida, dar casa, dar roupa, pagar escola e ponto. Então eles não se envolvem emocionalmente com a criança. Esses pais não têm uma conexão muito forte com a criança, então na verdade não conhecem o seu filho. E sabe que agora, deixa eu até abrir um parênteses aqui, né? Ontem não deu tempo de eu falar sobre isso, mas nessa quarentena em que nós estamos convivendo muito com os nossos filhos, esse grupo de pais tem sofrido bastante. Não estou dizendo que se você está sofrendo com os filhos em casa, seja esse o seu caso, tá? Não. Mas é que por que esse tipo? Porque esse tipo de pais estava acostumado com outras pessoas tomando conta do filho deles. E na verdade ele não conhecia o seu filho, não tinha intimidade suficiente com ele para saber como ele reage quando ele está frustrado, como ele reage quando ele tem uma tarefa e não consegue fazer, como ele reage quando eu digo um não para ele. Esses pais nem sabiam como eram os seus filhos e agora que estão convivendo muito mais com essas crianças em casa, estão vindo à tona coisas que os pais desconheciam. Nesse sentido, é uma relação que vai aumentar a intimidade, né? Vai ser bom. A Érica comentando, né? É tão comum, Mari, essa terceirização, infelizmente, vemos muito isso nas escolas. Os pais que acham que você dar roupa, comida e casa para o filho já é ser bons pais. Mas isso até com bichinho de estimação a gente faz, né? Você paga o veterinário, você compra a ração, você dá água, dá comida, pronto, tá tudo certo. Mas com uma criança é muito diferente, né? Então aqui nesse caso, esse grupo de pais peca porque ele acha que está fazendo o suficiente e acredite, ele está fazendo o que ele acredita ser o certo, tá? Então talvez algumas das pessoas que vão assistir essa live estão nesse grupo e talvez estão pensando assim, não, tudo bem, já estou fazendo a minha parte, mas será que está sendo suficiente? Eu não estou exigindo muito para não ter muitas brigas com meu filho, porque já passo o dia inteiro fora, já fico trabalhando, não tenho muito contato mesmo com meu filho, então eu não quero criar encrenca, deixa ele. Então eu não vou dar muitos limites, não vou cobrar muito, não vou dizer não, mas também não me interesso tanto assim pelas necessidades emocionais dessa criança. Então
não me envolvo muito, não cobro muito e fica tudo certo. Entre aspas, tudo certo. Esse é o primeiro grupo, dos pais negligentes, tá? Vamos para o segundo grupo. São pais que também não dão muitos limites, mas então esse primeiro que eu falei tinha, imagina que aqui são as duas colunas, tá? Eles davam poucos limites e pouco vínculo, pouco apoio para a criança. Agora existe um grupo que também dá poucos limites, mas que dá muito apoio, tá? Então eles são um grupo diferente, são os pais permissivos. O que significa isso? A palavra permissivo quer dizer que permite. Então quer dizer que esses pais permitem muita coisa, eles aceitam muita coisa dos filhos, eles não exigem, eles não cobram, eles não impõem limites, eles não impõem regras, ou se os impõem, facilmente eles negociam e voltam atrás para não ter problemas, porque eles têm um vínculo intenso com a criança. Então eles dão muito apoio, são pais presentes, pais amorosos, pais que talvez querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. Talvez eles mesmos tiveram ou pais muito duros ou pais muito ausentes e falam assim, não, eu quero ser um pai melhor para o meu filho, então eu vou estar presente, eu vou dar cola, eu vou dar beijo, eu vou abraçar, eu vou acariciar, eu vou estar junto, eu vou perguntar como ele tá, eu vou apoiar ele quando ele precisar, eu quero que ele saiba que ele pode contar comigo para o que der e vier. Mas aí, por conta disso, esses pais acabam ficando com dó de oferecer limites, de educar essa criança. Então, os limites são meio incoerentes. Eu até penso alguma coisa, mas daí se a criança negocia um pouquinho, tá bom, vai, pode fazer. Então, a disciplina desses pais é inconsistente. Ora ele fala uma coisa, ora ele fala outra, ora ele cobra um pouquinho, ora ele não cobra nada, ora ele fala e depois ele volta atrás. Então, eles não têm controle sobre os filhos. Eles acreditam que sendo pais bonzinhos, tentando agradar a criança, eles vão ser bons pais. Então, veja, também é na intenção de acertar. Ninguém faz isso, eu quero errar com meu filho, eu quero criar um filho irresponsável, eu quero criar uma pessoa que não tem limites na vida, então eu vou fazer isso. Não. Os pais que agem assim, que são permissivos, eles fazem com a melhor das intenções. Eles fazem porque realmente acreditam que esse é o jeito certo de educar, talvez tentando contrapor a educação que eles tiveram lá na infância. Então, eles têm essa relação de ternura com a criança se sente que pode confiar nos pais, que os pais são pais presentes, mas a criança se desenvolve com pouca orientação. Os pais estão ali, presentes, né? A emoção deles está sendo suprida, mas os limites e a disciplina não. Então, fica faltando uma parte da educação, porque essa criança, talvez, por sempre achar que os pais dizem sim para tudo, que os pais deixam tudo, que os pais permitem tudo, elas vão crescer. Pode ser uma das consequências, pode ser que essa criança cresça achando que ela é o centro do mundo, que todo mundo tem que tratar ela igual os pais a tratam. E não que seja negativo dar apoio, né? Vocês estão entendendo aqui que eu estou dosando duas coisas. Então aqui a gente dosou bastante apoio, vínculo, afeto, ternura, mas nada de controle. Se eu não tenho controle, o que significa isso? Uma criança que está aprendendo é como se ela estivesse crescendo sem supervisão. Se eu não oriento, se eu não dou disciplina, se eu não dou limite, se eu não ensino para ele, filho, eu entendi que você está com raiva, tudo bem, a mamãe também sente raiva, mas você não pode fazer isso com as pessoas. Se eu nunca dou essa orientação para o meu filho, como é que ele vai crescer? Então, esse é o segundo grupo, o grupo dos pais permissivos, que eles deixam rolar, eles estão muito presentes, muito afetuosos, mas eles nunca dizem não e eles não impõem regras consistentes. Agora nós vamos inverter as nossas medidas, né? A Erika comentou, aí vem a vida e diz um não. Vemos adultos que não sabem lidar com não. Exato, adultos que acham que eles, no seu egocentrismo, que todo mundo tem que fazer os seus gostos, né? E isso cria pessoas desajustadas na vida adulta, certo? Então, aqui nós estávamos pais que apoiam muito e não controlam. Agora nós vamos para o extremo oposto, o contrário, tá? Que também não é saudável. Então, pais que controlam demais e apoiam de menos, né? Aqueles pais que vão exigir muito. Então, esses pais são os pais autoritários.
tá? É o terceiro grupo de pais que também não é uma educação positiva, não é uma educação efetiva, que eu queria dizer, né? Não é uma educação que vai trazer bons resultados, porque esses pais autoritários, qual é a visão deles? Eles acreditam que para mostrar que eu sou bom pai, eu preciso ter um filho que faz tudo que eu mando. Eu preciso ter um filho que obedece. Essa é a palavra, é a regra de ouro para esses pais. Obediência em primeiro lugar. Não estou querendo aqui dizer que a obediência não seja importante. Quem me acompanha aqui há mais de um tempo sabe que eu, inclusive, tenho aula sobre obediência, tenho masterclass sobre obediência, eu ensino sobre obediência, falo que a obediência é um hábito que deve ser construído. Sim, nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecer, porque faz parte do nosso papel de pais. Para que eles sejam adultos responsáveis, eles têm que ser crianças obedientes. Sim, só que nesse sentido aqui que eu tô falando, esses pais autoritários, eles exigem obediência a qualquer custo, sem olhar para a necessidade da criança. Então, sem compreender se de repente o meu filho está tendo esse comportamento, não porque ele não quer me obedecer, não porque ele está me enfrentando, mas talvez porque nessa fase da vida em que ele está passando, é próprio da fase dele ter dificuldade em lidar com o que ele está sentindo. Por exemplo, imagina que esse pai de uma criança de 2 anos, ele é um pai autoritário, que ele acha que quando o pai fala, a criança tem que obedecer imediatamente. Esse é o papel da criança. Eu sou o pai aqui, eu estou mandando e meu filho tem que obedecer. E se ele não obedecer, eu vou fazer o que for preciso. Eu vou gritar, eu vou pôr de castigo, eu vou bater, eu vou humilhar, eu vou dizer palavras duras para a criança até que ela faça o que eu estou mandando. Por quê? Porque ele quer fazer o mal para o seu filho? Não. Provavelmente porque ele foi educado dessa mesma forma, onde se acreditava que a palavra do pai e da mãe é a última lei e ponto, mesmo que a criança não consiga fazer aquilo que ele está pedindo. Imagina que o seu filho está cansado, está exausto de sono. Ontem à noite teve uma mãe que postou, eu achei uma gracinha, até depois eu reposto nos stories para vocês verem. Ela postou o filho brincando, né? Ela tinha primeiro feito um storyzinho e me marcou lá nos stories dela, do filho brincando, ela marcou, #sem telas, né? Mari, olha só, né? Olha aqui, meu filho brincando sem telas. Tava indo tudo bem. De repente, acho que uns 40 minutos depois, ela postou de novo e marcou lá, falou assim, Mari, tava indo tudo bem, até que o cansaço pegou valendo. E aí ela filmou o filho chorando, fazendo aquela birra e tal, né? Daí ela falou assim, obrigada pelos ensinamentos, agora eu sei como lidar. Porque ela entendeu que era sono. Não é porque a criança está desobedecendo ela, porque a criança está desafiando ela. Ai, para de chorar agora. Se a gente chega para uma criança exausta e fala isso, você está pedindo demais. É muito difícil para uma criança exausta ou que passou da hora de comer, por exemplo, ela está com fome, ela almoça todo dia às 11h30 e de repente aquele dia você foi na casa de alguém, chegou 11h30 e nada, chegou meio-dia e nada, chegou meio-dia e meia e nada, essa criança não comeu ainda, ela vai ficar chata, ela vai ficar birrenta, ela vai ficar insuportável, porque uma criança com fome, cansada ou com sono é uma bomba relógio prestes a explodir. Então qualquer coisa vai tirar essa criança do seu bom estado de humor. Então, esses pais autoritários, eles vão olhar para essa criança que está com sono, que está cansada, que está com fome e vão achar que ela está desafiando. Não, para com isso agora ou você vai apanhar. Para com esse choro agora ou você vai ficar de castigo. Quer dizer, eles querem a obediência a todo custo, sem olhar para a criança. Então, esses pais usam... Ai, vou espirrar. Não. Esses pais usam a força e o castigo para impor a sua autoridade sobre a criança, porque eles querem que o filho cresça obediente. A intenção é boa, mas como se diz por aí, né, de boas intenções esse mundão aí tá cheio, não basta só a boa intenção. Eles não conhecem, né? A Yas falou assim, eu, com fome, cansada e com sono, sou uma bomba relógio que salva a criança. Exato, eu também, eu me incluo nesse grupo. Eu preciso ter um autodomínio muito grande e eu de verdade exercito isso demais quando passa da minha hora de comer, por exemplo. Não é só porque agora eu tô grávida, não, é mesmo sem estar grávida.
Quando passa muito da minha hora de comer, eu tenho que ter um controle imenso para eu não fazer birra, para eu não ficar chata com as pessoas, para eu não ficar de cara feia com as pessoas. Se eu não posso comer naquela hora, eu preciso me prevenir, eu preciso comer uma fruta, comer um iogurte, alguma coisinha, porque eu fico chata. Então, imagina uma criança. Agora, esses pais autoritários vão olhar para isso e não vão conseguir compreender o lado da criança. Por quê? Eles têm muito controle e pouco apoio. Eles não estão conectados com essa criança. O vínculo emocional não está forte o suficiente para que eles consigam olhar para a criança e entender e falar assim, não, tudo bem, eu quero que meu filho seja obediente, mas nesse caso aqui, o que essa criança precisa é de comida. O que ela precisa é de sono. Ela está muito cansada, ela correu demais, ela brincou demais. Ela não está me desafiando. Eu vou corrigir ela pelo que ela está fazendo depois. Depois que ela se acalmar, eu vou falar, filho, a forma como você falou comigo não foi legal. Não faça mais isso. Depois a gente vai corrigir isso. Agora, se eu quiser a todo tempo bater de frente, não, você não vai fazer isso e ponto, não pode fazer isso e ponto. Nós acabamos criando uma guerra dentro de casa. Esses pais autoritários estão dispostos a fazer guerra. E aí vem o problema, ó, já vou fazer um link com a live de segunda noite. Aí vem o problema quando o filho desse pai autoritário é um filho colérico, dominante. Aí tá feita a guerra. São aqueles pais que passam a infância inteira tentando impor a sua autoridade sobre uma criança que tem um instinto nato para ser líder, para tomar decisões. Isso vai dar constantes atritos. A gente vai ter constantes problemas dentro de casa. E se for de um outro temperamento oposto, vamos dizer que esse pai autoritário tem uma criança dentro de casa, por exemplo, estável, melancólico, estável fleumático, quero dizer. Então, essa criança estável fleumática, ela paga para não brigar. Então, se ela sabe que ela vai dizer alguma coisa e vai tirar o pai do sério, ele nem fala, ele se omite, ele se fecha. E essa criança vai crescer igual um repolinho, vai crescer para dentro, porque ele tem medo da reação do pai. Olha só que combinações explosivas, né? Então, esse pai não está atento para as necessidades da criança, ele acaba sendo rude, ríspido, grosseiro na hora de falar, porque ele quer obediência, e ele acaba sendo insensível. Eu não olho para a necessidade da criança, eu acabo sendo frio. Meu filho precisava, na verdade, naquele momento de uma orientação, de um aconchego ou de um colo, mas o pai não consegue olhar para isso porque ele tem os seus valores que dizem, se eu não impuser a minha autoridade, meu filho não vai me respeitar. Então, ele quer o melhor, mas ele não tem essa orientação. Então, geralmente, esses pais autoritários são pais que não conseguem controlar as próprias emoções. Eles, inclusive, têm medo que a criança desafie, têm medo que a criança não obedeça, porque eles temem perder o controle das próprias emoções. Pais autoritários, em geral, não têm uma boa inteligência emocional. Tá? Então, falamos do nosso terceiro grupo de pais aqui, né? Ou seja, inúmeros malefícios, né, Thaís? Isso aí. Outro grupo, agora vamos finalmente para o nosso grupo dos pais que encontraram um meio termo de tudo isso. E meio termo não quer dizer que eu vou dar um pouquinho de carinho e um pouquinho de controle. Não. Quer dizer que nós estaremos muito presentes, daremos muito apoio, mas também daremos muitos limites. Por quê? Dar limites é importante para a criança? É claro, né? Como já dizia o Isamitiba, quem ama educa. Se eu amo meu filho, eu preciso dar orientações seguras para ele, eu preciso pôr limites para ele, porque eu sou a responsável por formar essa criança. Imagina que a energia de uma criança se desenvolvendo é como a força de um rio, é como uma força que inclusive pode mover uma usina, pode mover e gerar energia, mas essa força tem que estar direcionada, ela tem que estar dentro dos limites do rio. Se eu deixo esse rio sem limites, o que acontece? Essa força se perde, o rio vai se espalhar, essa energia vai se gastar em nada ou vai causar um alagamento. Então a criança precisa sim de limites, né? Tem muitos pais que falam, não, deixa, eles vão saber. Não, não vamos saber, somos nós que vamos educar. Então nós precisamos sim dar limites, muitos limites para os nossos filhos, mas também muito apoio, olhando para a necessidade deles. Qual é o nome disso? São os pais firmes, os pais que sabem equilibrar a firmeza com a gentileza.
sem ser frouxo, sem ficar o tempo todo com dó do que vai acontecer. Ai, mas se eu falar não, o que meu filho vai sentir? Mas se eu não deixar ele ir, ele vai ficar triste porque todo mundo vai. Ai, mas se eu fizer isso, meu filho vai ficar chateado comigo. Se esses pais ficam se importando com esses detalhes assim, eles não vão conseguir exercer a firmeza com a gentileza, que é o nosso foco, né? É o nosso objetivo enquanto pais. E digo para você que mesmo estando há 11 anos nessa caminhada de maternidade, eu não me considero uma pessoa que encontrou esse equilíbrio ainda, estou em busca disso. E acho que esse vai ser um trabalho para a vida toda. Porque quanto mais eu aprendo com a minha filha mais velha, eu vou entendendo algumas coisas que podem funcionar com as minhas outras, mas nem sempre vão funcionar, porque elas são crianças diferentes. E eu já sou mãe de 3, agora vem o Theo, daqui a pouco tá chegando mais ele, e ele é uma criança completamente diferente. Ele não vai ser a mesma coisa, a educação dele não vai ser igual à educação que eu dei para as meninas. Não pode ser a mesma coisa. Ah, eu educo todos os filhos da mesma forma. Tá errado, porque os filhos não são iguais. Então nós precisamos olhar para cada criança. Como é que essa criança se comporta? Como é que eu estabeleço um limite para esse filho aqui sem quebrar o vínculo que eu tenho com ele? Como é que eu consigo a colaboração dessa criança aqui sem fazer com que ela se retraia? Como é que eu falo com essa criança aqui para trazer ele, para conseguir a obediência dele, sem precisar exigir pelo medo ou pelo autoritarismo? Então, nós, enquanto pais, precisamos mirar nesse estilo de pais firmes, que estão atentos às necessidades da criança. Aqui está um segredo muito grande. Eu olhar para o meu filho. Em que fase que meu filho está? Às vezes a gente quer impor limites e quer educar, mas, por exemplo, ontem, né, tinha lá na caixinha de perguntas lá dos stories, uma pergunta de uma mãe falando assim: Mari, meu filho tem 2 meses e só dorme no colo, o que eu faço para ensinar ele a dormir no berço? Tá, só que existe uma fase, eu entendo a criança precisa dormir no berço, eu também concordo isso. Eu não acho que a gente tem que ficar fazendo dormir no colo a vida toda, né? Cada um tem a sua forma de educar, né? Eu não fiz as meninas dormirem no colo, mas com 2, 3 meses a criança tá numa fase que é específica, que ele tá se acostumando à vida extrauterina, então eles vão precisar de mais colo mesmo. O Theo, provavelmente, quando nascer, vai passar no mínimo 3 meses no colo, até que ele se adapte com essa vida aqui fora. E depois vai chegar o momento que eu vou ensinar ele a dormir no berço, mas no começo é colo mesmo. Então nós precisamos estar atentos àquela fase do meu filho. Se o meu filho tem 1 ano, 2 anos, eu quero ensinar obediência, mas ele bate nas outras crianças, por exemplo. Esse é um comportamento natural dessa idade. Eles batem porque estão se defendendo. Eu não vou simplesmente bater no meu filho também para que ele aprenda a não bater. Entende que é incoerente isso? Eu vou compreender qual é a fase que meu filho está passando, eu vou aprender a respeito para eu poder depois ensiná-lo. Eu preciso estar atento ao que meu filho está vivendo nesse momento. Cada fase da criança tem as suas particularidades e é preciso aprender. Por isso que eu digo, ser pai e mãe não é assim tão instintivo. A gente põe o filho no mundo e pronto, liga um botão dentro da gente que agora eu já sei tudo que eu preciso. Não, eu estou ainda em constante processo de aprendizado, ainda busco estudar, ainda busco ler a respeito, porque eu preciso descobrir coisas que eu ainda não sei. E estou entrando em fases diferentes, né? Minha mais velha agora está na pré-adolescência. Eu nunca tive um filho adolescente. Eu vou estudar sobre isso, já tenho estudado, já tenho lido, já tenho começado a observar comportamentos, tenho cuidado com o meu comportamento com ela, então tenho tomado algumas precauções, porque eu sei que estamos entrando numa fase diferente e nós vamos ter que aprender tudo agora, né? Para nós é tudo novo. Então, esse pai firme é um pai que tem uma relação terna com a criança. Então, meu filho sabe que pode confiar em mim, mas ele também ensina a criança a fazer boas escolhas. Eu mostro para o meu filho que o que ele escolhe tem consequências, que ele não pode simplesmente fazer o que ele quer e depois esperar que todo mundo ache bom e que ninguém corrija ele. Ele vai ter consequências. Se ele fez uma escolha ruim, ele vai sofrer consequências ruins. E é isso. Então, aqui estão os opostos, né, que nós falamos sobre o equilíbrio, né, entre o controle e o apoio. Nós buscamos tudo isso, lógico, falando assim é muito bonito, né, na teoria é muito fácil e tal, mas eu sei que na prática é um desafio para todos nós. Nós precisamos, mas digo a você que nós precisamos perseguir esses objetivos diariamente na educação dos filhos. Nós precisamos nos lembrar disso. Olha,
eu preciso estar presente, eu preciso olhar para a necessidade dessa criança, desse filhinho especial. Será que ele está passando por alguma fase? Será que esse comportamento dele é o esperado para essa idade? Será que eu não estou exigindo demais dele? Eu estou querendo colocar esse limite aqui, mas será que isso está condizente com a idade que meu filho tem? Será que eu não estou esperando muito de uma criança de pouca idade? Ou será que eu não estou cobrando pouco? Né? Às vezes meu filho já tem 8 anos e eu quero que ele comece agora a fazer alguma coisa em casa. Meu filho não ajuda, não arruma a cama dele, eu não cobro nada, a única coisa que ele faz o dia inteiro é brincar e ver televisão. Será que é isso? Será que está certa a educação que eu estou dando para ele? Então, às vezes nós estamos no desequilíbrio. Analise aí, avalie o seu papel enquanto pai e mãe, né? Depois de olhar tudo isso que nós falamos, para que a gente possa ter sempre em mente. E não é simples mudar, não é fácil a gente mudar, exige conhecimento. Então, continua por aqui. Até vou pedir para você depois compartilhar essa live com alguém que você acha que pode se beneficiar também desse conteúdo. Vou dar uma olhadinha nas perguntas pra gente bater um papinho aqui, que já deu o nosso horário já, né? A Nath, devia existir uma Marielle para ensinar a lidar com adolescentes. Nath, estou aprendendo sobre isso agora e prometo que eu vou dividir com vocês tudo que eu for aprendendo aqui, tá? Mas eu não gosto de falar de coisas que eu não vivi ainda, né? Eu acho que é incoerente, né? Pessoas que, sei lá, que nunca passaram pela experiência, olhar num livro e falar, aqui tá dizendo que você tem que fazer isso. Não, não faço isso. Então, conforme eu for vivendo as coisas aqui, eu vou contando para vocês, fiquem tranquilos. A Marisa, e a fase dos terríveis 2 anos? Pois é, Marisa, estamos aí, passei pela terceira vez, já estamos encerrando a fase dos terríveis 2 anos com a minha terceira filha, mas logo tô aí de novo, né? Daqui a pouco vem a fase do Theo. A Cristiele, eu sinto que dou muito amor para amenizar o autoritarismo do meu marido. Ele grita muito com as minhas filhas, xinga, se estressa à toa, me sinto mal vendo ele fazer essas coisas. Cristiele, isso acontece muito, né? Até ontem na live eu tinha comentado, hoje eu acabei esquecendo, que bom que você tocou nesse ponto. Às vezes um dos pais pende para um lado porque ele vê que o outro está pendendo para o outro. Será que o seu marido não age assim com elas porque ele acha que você é muito permissiva? Será que ele não está sendo muito autoritário porque você está sendo muito permissiva? É uma pergunta a se fazer e vocês precisam chegar num acordo nisso. Não é simples, não é fácil, eu sei, porque às vezes vocês dois, o próprio relacionamento, não sei como é o casamento de vocês, não sei como é que tá o matrimônio aí, mas se vocês conseguem ter uma boa relação, se vocês conseguem estar ao lado um do outro, fica tudo mais simples. Tem uma live que eu fiz com o meu esposo, que tá aqui salva no IGTV, dá uma olhadinha lá no IGTV, tem uma live que tá aí e meu esposo juntos que nós falamos sobre isso, tá? Vai te dar algumas ideias aí. Gente, acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Thaís, estou aprendendo muito com seus conteúdos e com o seu curso também, Mari. Deve ser o Guia Prático Anti-Birras, né, Thaís? Que legal, que bom saber disso. Aprender é algo que nada vai nos tirar, ninguém vai nos tirar nosso aprendizado. Ah, que bom, cada um já se identificando. Ai, já achei o meu perfil aqui, que legal. Vamos ver o que mais aqui. Marisa perguntando como lidar com essa fase dos 2 anos que o bebê só quer gritar, bater e se fazer de bravo. Marisa, eu tenho um curso inteirinho só sobre isso. É esse curso que a Thaís comentou agora, que é o Guia Prático Anti-Birras. Infelizmente não tá com inscrições abertas agora. Devo abrir mais uma turma antes do Theo nascer ainda, até o final do ano. Se tudo der certo, em novembro eu devo abrir uma outra turma desse curso, mas eu não tenho certeza ainda, né? Vamos ver como é que vai aqui o andar da carruagem e tal. Mas o fato é que, se você começar a ver as minhas lives lá no IGTV, tenho certeza que a sua visão sobre essa fase vai mudar, tá? Não é uma fase terrível, não é uma fase desafiadora, assim que, meu Deus, eu vou perder todos os cabelos. Não, dá pra levar, tá? Mas é preciso conhecimento, entender o que a criança tá vivendo, tá bom? Dá uma olhadinha nas minhas lives lá que vai te ajudar muito. Gente, deixa eu lembrar vocês, quem ainda não está sabendo, segunda noite vocês têm um compromisso comigo, certo? Dia 28, hoje é dia 25.
Dia 28, segunda-feira, às 21 horas, eu vou fazer uma live aqui para vocês no Instagram sobre os temperamentos, tá? Tem lá nos meus stories aquele contadorzinho, aquele cronômetro para você ativar o lembrete. Vai lá e ativa, que aí o seu Instagram vai te avisar na segunda-feira de noite para você não esquecer. Põe alarme no seu celular, faz bilhetinho na geladeira, manda um WhatsApp pro seu esposo para ele assistir com você, tá bom? Então a contagem regressiva tá lá nos meus stories, passa lá depois. Segunda noite nós vamos conversar como identificar, como lidar com esses temperamentos diferentes e eu vou contar tudo pra vocês, tá bom? E não percam a live, porque quem assistir a live ao vivo vai ter umas vantagens, tá bom? Vai ter umas novidades pra vocês, tá bom? Olha que legal a Thaís falando. Gente, não percam essa oportunidade. Se abrir o curso novamente é muito válido. Thaís, tomara, eu tô torcendo pra conseguir mesmo em novembro abrir mais uma turma, tá? O Telzinho tá previsto para nascer na virada do ano ali, então vamos ver se em novembro eu abro para conseguir dar em dezembro uma assistência maior e desde janeiro as coisas já estão mais encaixadinhas e ele já tá aqui comigo daí, né? Vai ficar gravada? Thalita, você tá falando da live de segunda noite, né? Vai! Só que essa live é um aulão especial, vai disponível só 4 dias, então vai ser segunda noite. Vai ficar gravada terça, quarta, quinta e sexta numa página especial, depois vai sair do ar. Tá bom? Então, se programe, se possível, para assistir ao vivo comigo. Se organize aí na sua rotina final de semana para você começar a colocar as crianças dormir mais cedo, para que segunda, 21 horas, você esteja tranquila para estar comigo. Combinado? Espero todos vocês na segunda-feira, combinado? Um beijo para vocês, um bom final de semana, aproveite, esteja presente, esteja com um vínculo com o seu filho, aproveite para avaliar como é que está a sua educação aí do seu pequeno, ver se vocês estão chegando onde você gostaria de chegar mesmo. E fiquem sempre por aqui, tá bom? Se tiverem mais perguntas que eu não consegui responder muitas aqui, vai lá na caixinha dos stories que durante o dia a gente conversa. Um beijo, até segunda!